Olá, sejam bem-vindos. Somos TPM, um podcast que tem o apoio da Life Cycle, da Evolution Nutrição Saudável, da Veritá Comida Saudável de Verdade, da Artem produtora que finaliza os nossos episódios. Sou Martina Vasconcelos, professora de Educação Física e triatleta amadora. Então, eu sou a Márcia Magalhães, sou servidora pública e triatleta amador. Oiê, eu sou a Thaís, personal trainer, triatleta amadoríssima, a mais amadora dessa mesa. E a gente já falou dos nossos apoiadores, né? Já falamos. E hoje estamos aqui com uma pessoa ilustríssima e muito conhecida em Florianópolis e no mundo do triatlon, a Elinay. Eu tenho o currículo dela aqui na minha mão. Eu falei que eu ia ler, mas é tão grande, tem tanta coisa aqui. Eu acho que a Elinay mesmo vai falar o que ela já fez para nós. Elinay, seja bem-vinda. É um prazer imenso pra gente ter você aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. E pode falar um pouquinho aí de você. Oi, gente. Aqui. Muito feliz, muito surpresa com esse convite. Até porque eu já maratonei todos os episódios. Ah, que legal, isso aí. E só gente que eu super admiro. Então, assim, muito feliz de poder, né, contribuir, falar, trocar um pouquinho. E aí, Elinay, né? Quem é Elinay? É difícil definir. Eu vou parafrasear o Guto Fernandes, que trabalha comigo. O Guto disse que a Elinay é a maior incentivadora do triatlon que ele conhece. Ó, que legal. Né? Então, às vezes eu tô lá enfiada com as criancinhas de 4, 5 anos de um coleginho que pediu pra ir lá falar de triatlon. Vamos falar de triatlon para as criancinhas de 4, 5 anos, né? E aonde eu posso, eu levo um pouquinho, levanto essa bandeira do triatlon, levanto a bandeira das mulheres no triatlon, principalmente, e vejo que é uma ferramenta aí que a gente pode utilizar e a gente tem usado muito o termo empoderar. Eu sou profissional de educação física, por vocação, nunca me vi fazendo outra coisa, e o triatlon, na verdade, né, chegou na minha vida desde que eu me conheço por gente, então não tive muita escolha. A dona Naida fez o primeiro triatlon do Brasil em 1983, no Rio de Janeiro. Foi a quinta colocada, né? E aí só isso dá um podcast. Pra quem não sabe, Dona Naida é a mãe da Elinay, né? Vem de família. E aí voltou, eu acho que, né, se apaixonou, foi picada, segundo ela, né, pelo bichinho do triatlon. Sim. E as lembranças que eu tenho pequena é a minha mãe com 2 meninas, 2 filhas. Meu pai viajava na época e a minha mãe um mala bike e 2 crianças viajando de ônibus para competir. Olha, Né? Então, lembro das provas em Santos, lembro de provas em São Paulo, enfim, ela por aí sassaricando, né, fazendo triatlon, viajando. E acho que numa sequência ali, ela reúne um bando de doido. Acho que a Tina já é dessa ou um pouquinho depois. Eu comecei um pouquinho depois, pouquinho ali anos depois. 90, ali perto, 98, indo para É. 2000, já tinha começado um tempinho. Já. Isso. Então ela começa a reunir uma galera aqui em Galerinha. Florianópolis. Lembro do Marcelo Amin, lembro da Sim. Edith Gondim dessa época, né? E começam a organizar provas, a treinar, a participar dos eventos. Eu lembro do Triatlon de Caiobá, que é um dos mais tradicionais do Sim. Brasil, né? Então, eu cresci nesse meio. Em vários momentos da vida, assim, eu tive participações. Eu lembro de um episódio, eu devia ter uns 11, 12 anos, quinta série, né? Hoje é o 6º ano. Eu chegar na segunda-feira na escola com o número pintado de pincel atômico, toda cheia de dor muscular, e o professor de educação física achava absurdo eu ter feito um triatlon, na época um sprint triatlon, não existia triatlon em distâncias infantis, né? Era sprint. Pensa, Acho com que 11, 12 logo anos. na sequência a gente teve aqui, né? Não consigo mapear exatamente os anos, mas eu era adolescente, o Isazé tinha um grupo de jovens que treinavam triatlon na Elase.
E a época do Ivan Razeira, o próprio sim. Dr. Daniel, Acho que né, até dessa a época. Mari já era dessa Isso, época. aí a Mari Aham. surge nessa Aham. época, tinha a Vanusa na Racer, Sim. mas eu não lembro de distâncias menores para a categoria infanto-juvenil. Não Eu tinha. lembro que era Uhum. sprint. Uhum. E aí depois, lá 2002, eu já me formando na faculdade, e aí a dona Naida tinha um sonho, uma vontade, enfim, que era ter um projeto de iniciação esportiva com triatlon, que pudesse oportunizar para crianças, né? Então, levar, difundir, e aí ofertar, né? Promover o triatlon de forma inclusiva. Uhum. Ele não era para pessoas exclusivamente sem condições financeiras, mas era algo aberto. Então, os pré-requisitos eram estar estudando e ter qualquer bicicleta, que são os pré-requisitos que a gente mantém até hoje. Então, 2002 estou me formando em educação física, peguei um colega de classe e a gente foi pro colégio do bairro divulgar o projeto, e a gente começou uma turma de manhã, uma turma de tarde. É dessa turma aí que sai Felipe Manente. Hoje a gente tem Olha que aí legal. ainda Que legal. o William Douglas, que trabalha na Endurance, é desse primeiro grupo. O Gabriel Herman é desse primeiro grupo, dessa primeira formação da escolinha. A gente foi para um primeiro campeonato brasileiro aí infantil em 2002. Né? Então é mais ou menos por aí essa trajetória. Legal. Foi em 2002. Ela deu uma 2002. resumida bem grande, né? Porque tem Deu. coisa, né? Tem bastante coisa nesse currículo. Posso né? dizer, trabalho com atividades aquáticas. A minha família tem uma escola de natação há 35 anos em São José. Hoje estou gestora, né? Meu pai cansou, minha mãe se apaixonou pelo triatlon há tempo, então ela está por lá apenas. Então hoje eu toco academia junto com a minha irmã, meu pai dá o suporte. Pode falar qual que é a academia. A escola de natação do Tubarão. Tubarão, Famosíssimo. né? No Roçada, Aham. 35 anos. Aham. E desde 2009 dou aula no ensino superior, dou aula no curso de Educação Física da Unisul, e aí várias disciplinas. Voltei pro meio acadêmico no ano 2000, agora em 2020, na pandemia. Sou aluna do doutorado e tô estudando jovens no triatlon. Então, e aí com isso várias questões aí, né, surgindo, a própria questão do projeto da escolinha, né? E hoje a gente está num momento da escolinha em que a gente tem da iniciação ao rendimento e várias oportunidades aí que foram surgindo com esse tema, né? O desenvolvimento de longo prazo no triatlon. O que mais? Sou mãe da Juju e da Cissa, esposa do Guga. E é triatleta. Isso, e atleta amadora desde 2017, né? Então, comentei lá, quando era criança, em vários momentos, participava, mas eu nunca dei continuidade. Eu não consigo definir, e para as minhas atletinhas, eu sempre me defini como eu era muito mimimi. Ai, cansa. Ai, dói. Ai. Enfim, né? Eu lembro de, doía isso, doía aquilo. Então, assim, não era constante. Acabei passando pelo voleibol, sempre me mantive ativa, até porque era uma condição de casa, né? Não tinha a possibilidade. Não tinha nem como uma casa respirando esporte. Não tinha possibilidade. Mas eu nunca, né, dei continuidade, fui da pré-equipe do Clube 12 na natação, mas, né, num nível muito baixo. E aí, quando eu entrei na faculdade, resolvi que eu ia estudar. Saí da faculdade, comecei com a escolinha e aí entrei, né, atuei na área da arbitragem. A Tina vai lembrar. Sim, etiqueta sim. na caixinha. Sim. Super bem. Atuei na FETRISC na arbitragem, na cronometragem especificamente. E aí depois, com o crescimento do projeto de São José, da escolinha, eu acabei tendo que optar. E aí optei por seguir a área de treinadora, né? Até porque ela conflitava, não dava para trabalhar nas provas e ter atleta nas provas. E aí acabei seguindo ali a área do treinamento desportivo.
Voltei ali, a gente teve um break na escolinha de 2008 até 2010. E aí a gente volta em 2011 já com o apoio da prefeitura, já no formato que a gente tem hoje. Uhum. E aí resolvi estudar. Nesse período eu era muito mais treinadora do que atleta, e aí me mantinha nadando, mas o triatlon não fazia parte da minha rotina, a não ser, né, dando Do treino. trabalho. E aí, depois de mãe, depois dos 40, é que eu me redescobri triatleta amadora, Melhor hora. bem feliz, passando por todo o processo de treinamento que eu sempre falei e acreditei e acredito, né? Uhum. Então, comecei lá devagarinho, corrida, fortalecimento, botei a natação, por último, o ciclismo, que é a modalidade que eu tenho mais dificuldade. Te entendo. E aí tô aí, bem feliz, né? Com planos aí, tem talvez um Ironman full para 2025. Olha Um só! e único. E Ah, aí segui todo mundo fala isso. e segui brincando, né, com as provinhas. E segui brincando com as provinhas curtas, que é o que eu tenho feito, né? Então, esse ano estou participando do Campeonato Brasileiro Sprint, as provas do Campeonato Catarinense, brincando e me divertindo. Ai, muito bom, né? Coisa boa. Olha, Nai, conta pra gente, assim, a escolinha, então, começou, né, em 2002, né, aí teve toda a trajetória, né, de vocês, de apoio, né, da federação e tudo. Hoje, como é que está estruturada a escolinha, né, e o que que precisa para entrar na escolinha? Como é que funciona? Os Joia. treinos, como é que é a logística de vocês? A gente começou, já falei, em 2002, foi uma iniciativa da Federação de Triatlon no primeiro momento, depois entra a Associação Desportiva, que é quem gerencia e mantém até hoje. Então, a gente começou em 2002, foi até 2008, tivemos dificuldades ali, né? A gente, no início, teve, na sequência, patrocínio da Brasil Telecom, não sei se, né, lembram da Brasil Telecom, patrocinava um monte de atletas, e aí o projeto era patrocinado, a gente perdeu o patrocínio ali por 2005, e aí foram anos de fazer bingo, fazer carreteiro, fazer rifa, e aí a gente deu um break em 2008, eu estava no mestrado nessa época, e aí precisava me dedicar, terminar, finalizar, escrever dissertação, e aí em 2011 a gente volta, já em parceria com a Prefeitura de São José, com o apoio do Ironman. E aí a gente começa, eu digo que ele é um projeto pequenininho, né? Então a gente começou lá ofertando 20 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Pré-requisitos: estar estudando e ter qualquer bicicleta. E qualquer bicicleta é qualquer bicicleta, desde que condições de segurança, né? Que tenha freio, né? E o resto é tranquilo. Pode ser com cestinha, pode ser rosinha, pode ser qualquer bicicleta, né? E aí, de 2011 para cá, a cada ano a gente conseguiu aumentar um pouquinho a oferta de vagas e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Num primeiro momento, ele é um projeto de iniciação esportiva para qualquer criança que tenha vontade e queira conhecer o triatlon. Então, a gente utiliza o triatlon como ferramenta de educação, né? De ativação, de movimento, de promover, né, a prática do exercício físico para crianças e adolescentes. 2013, a gente tem um campeonato brasileiro aqui em Santa Catarina. Então, daquelas crianças que estavam por ali, já a gente selecionou ali 4 crianças para ir no campeonato brasileiro. Isso se dá de forma muito natural, né, e automática. A gente forma ali uma pré-equipe. Então, é um segundo grupo. Aquelas crianças que não necessariamente apresentam uma aptidão, mas que têm vontade de. Eu gosto, quero ir para uma competição, quero ir para um festival, tenho um pouquinho mais de interesse, às vezes tem um suporte maior da família, né? E aí a gente forma essa pré-equipe. Da pré-equipe surge a equipe de treinamento. Então, a gente tem várias escadinhas. E hoje, 2023, a gente está num momento em que a gente tem o alto rendimento. Né? Então, ele acabou tomando corpo, né? Preciso da ajuda de muitas pessoas. Hoje,
O Guto tá responsável pela equipe de rendimento. Tenho os meninos e a Maria Vitória, que é uma menina que começou na escolinha com 10 anos, hoje ela tá com 20 e é professora da escolinha, terminando o curso de Que Educação legal. Física. E os meninos que passaram pelo estágio obrigatório no curso de Educação Física, lá na escolinha de triatlon, que hoje se tornaram depois, né, estagiários e professores. Sim. Então, hoje a gente tem um corpo e eu preciso, então, aprender a delegar, né? Que antes era tudo... A Elinai dava todas as aulas, a Elinai fazia tudo. Então, hoje eu Com quem aprendi... será que ele lá aprendeu isso? Eu não Não sei. Filha da dona Naida. Elinai, da digo dona que Naida. aprender a confiar e a delegar foram uma das missões, talvez, né? Mais Concordo desafiadoras. Concordo contigo. Uhum. Sou bem parecida. Mas hoje as coisas estão rodando, Aham. estão rolando, né? Então a gente está lá com as crianças na iniciação. Eu tenho alunos que estão há 4, 5 anos que não vão em festival e que não querem se envolver no Mas contexto querem tá ali. competitivo e querem estar ali e estão felizes ali, nadando, pedalando, correndo, sabem o que é o triatlon e tá tudo certo. Né? Daí a gente tem esse segundo grupo que é para a equipe, que já, né, a gente tem os pitocos ali de 7, 8, 9 anos, até os meninos ali de 13, 14. Depois a gente tem a equipe de treinamento, e aí, mais recentemente, o alto rendimento. A gente tem hoje, né, Sofia Gelati, que começou lá com 13 anos na escolinha. E aí o alto rendimento, qual idade? Ou tem alguma A idade gente para tá, chegar? a gente começa ali nos 14 e 15 anos, Tá. que é quando a gente tem a seguinte situação. O Campeonato Brasileiro Infantil, ele se dá até os 15 anos. Entendi. Tá? A gente diria que é o Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto-Juvenil amador. Com 14 e 15 anos, há a possibilidade dos jovens que estão envolvidos no triatlon escolherem experimentar o alto rendimento ou permanecer no amador. Então, 14 e 15 anos têm duas competições. Eles não podem competir as duas, eles precisam escolher. Então, eles podem competir na categoria Youth, que é a categoria 14 e 15 anos no alto rendimento. Tá. Ou ficar lá no Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto-Juvenil, 14 e 15 anos. Então, lá na equipe do alto rendimento, a gente tem hoje quem? A Yasmin e o Cauã, que são 14 e 15 anos, os dois estão com 15 esse ano, na categoria Youth. Tá. Aí depois a gente tem a categoria Júnior, que hoje é uma categoria que vai dos 16 aos 19, a Sub-23, e depois a gente tem a categoria Elite. E a partir do momento que ele tá na categoria Youth, ele já vai para um profissional. Ou não pode mais voltar para o amador. Pode, Ou pode ainda? Essa é uma das Pode ainda. grandes coisas, ou eu diria uma das grandes evoluções dos últimos anos, tá? A ideia é que o trabalho de longo prazo e a preparação, a base, seja bem feita dentro Sim. dos projetos, da escolinha, da iniciação esportiva, que a qualquer momento, esse menino, essa menina que está envolvido no triatlo, ele possa sair do que a gente chama alto rendimento é o caminho da medalha. Sim. Ele possa sair, mas se lá na frente ele quiser voltar, ele consegue voltar. E vice-versa. Então a gente geralmente Legal usa ali o isso. 14, 15 anos, ele já tem condições, tá numa pegada de competir, vai lá ver como é que é o alto rendimento e vai levar porrada no bom Sim. sentido, né? Aham. Vai largar com o pessoal da Júnior, vai largar com o pessoal da Sub-23, vai largar com o pessoal da Elite, mesma largada, estão na mesma prova, a premiação que é diferente é por categoria, tá? Mas ele vai vivenciar. Chega ali por volta dos 16, 17, a gente tem vestibular, né? E muitas Sim. vezes ele vai ter que decidir. Ele foi lá, se mantém ativo, e a ideia é essa, se manter ativo para o resto da Sim. vida. Ou ele vai só nadar, ou ele vai só pedalar, ou ele vai só correr. E aí ele entrou na faculdade, ele pode pegar o caminho da Pode medalha voltar. novamente. Isso é algo novo pra gente. Eu tô envolvida num projeto esse ano, desde março, vou dar um spoiler aqui, esse projeto finaliza em Opa. setembro, que é exatamente a escrita do documento norteador do desenvolvimento no triatlon. É um projeto da Confederação Brasileira, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, né, do COB,
num formato de mentoria. Então, nós somos um grupo de 4 pessoas envolvidas com o triatlon da Confederação. Temos mentoras que nos auxiliam nessa escrita. E a gente está agora na fase final desse documento. E é justamente isso. Ele está em fases, lá desde os 3 aos 7 anos, do brincar e aprender, em que a criança em casa vai ser, muitas vezes, né, orientada, direcionada com o pai para brincar. Sim. Vai andar de bicicleta, vai aprender, né, ou começar a brincar na natação, principalmente Sim. buscando o autossalvamento, o sustentar-se na água. Aham. Vai brincar de correr, vai brincar de pedalar e vai brincar de nadar. E aí ele entra lá numa segunda fase, que é onde a gente geralmente recebe as crianças nos projetos de iniciação esportiva, em que o indicador que a gente colocou no documento é o número de sorrisos. Tem que ser legal. Aham. Tem que ser legal. É festival. Não é... O importante não é o primeiro, segundo, terceiro. Sem cobrança. E né? aí Sim. isso vai evoluindo no aprender a treinar, no treinar e competir, até chegar no alto rendimento. Né? Então, a partir desse ano de setembro, a gente vai ter um documento norteador Nossa, Que que legal. bacana. voltado para o Muito triatlon. Muito, bacana. muito Que é o legal. que vocês já aplicam, Parabéns. né? Na É o que a verdade, gente já né? aplica, né? Vocês já fazem, mas agora vai ter Faltava. Esse Eu documento. brinco muito com o pessoal que trabalha comigo, né? Com os professores, com os estagiários na escolinha. Eu digo que a minha função é encurtar caminhos para eles. Quando eu comecei há 20 anos atrás, não existia nada escrito sobre treinamento de triatlon. Uhum. 1, 2 livros ali. no máximo. Mas triatlon infantil e infanto-juvenil, 0. Uhum. Então, eu Piorou. errei muito lá atrás, Uhum. né? Como que fazia lá em 2002? Eu adaptava treino dos Sim. adultos, o que É. tinha que fazer? E hoje a gente já tem aí documentos, hoje a gente já tem Sim. material que norteia e agora, Aham. né, de forma física, um conjunto de referências, e a gente foi buscar aí nas federações internacionais. Então, a gente tem França, a gente tem Canadá, a gente tem a Inglaterra, né, como Sim. federações ou como países que se destacam no triatlo. Sim. E aí a gente foi lá ver o que eles fazem, como que eles fazem. E todos eles têm um documento norteador, tem Olha um que manual, né, de desenvolvimento de longo prazo. Que Então, legal. assim, e aí eu faço um link com o que eu estou estudando no doutorado, que entra num ponto que durante muito tempo ele foi sensível, ninguém quis se aventurar, que entra no aspecto maturação e desenvolvimento. Então, quando eu vou treinar um menino, uma menina de 11, 12 anos, muitas vezes, de forma equivocada, se faz uma seleção a partir daquele resultado, daquele recorte, sem considerar que, por exemplo, pode ser um menino que seja maturado precoce. Aham. Que ele tenha idade biológica, por exemplo, de 14 anos. E a gente tem ali uma janela, principalmente, né? Por volta dos 11 aos 15 anos, se vocês forem assistir uma competição infantil, pega a categoria 12, 13 masculino, São tem os meninos de barba, super variados, fortão, e tem os meninos Sequinhos, muito não, sequinhos. menininhos ainda. Então, a gente tem a questão da maturação. Então, nesse documento, a gente coloca também formas de avaliar a maturação, de considerar a maturação, inclusive na prescrição do treinamento. Sim. Né? Então, as meninas que já tiveram a sua primeira menstruação, né, a menarca, elas têm, o treinamento delas começa, né, a ser diferente das meninas que ainda não tiveram. Então, a puberdade como marco precoce em toda essa fase de desenvolvimento. Legal. Então, quer Legal. dizer que na escolinha Fantástico. vocês também vocês conseguem fazer essa adaptação, digamos, para os meninos e para as meninas? Na verdade, ter esse olhar já de que acontece. qual é esse período de desenvolvimento que ele tá, né? Então, entender que muitas vezes não é um menino que é um talento, né? Que é a palavra que se usa. Sim. Que, na verdade, ele não é um talento, ele é um maturado Ele só precoce. se maturou. Isso. Ele vai ter mais E que força, aquele menino que talvez é um maturado tardio, ele vai
demorar um pouquinho mais e eu tenho que ter um olhar mais atencioso para ele, porque senão ele vai desistir. Uhum. Porque ele vai ser aquele menino que vai ficar em quarto, em quinto, em sexto, Aham. Sim. né? Então, trabalhar esse conjunto. Então, fazer as avaliações, a gente tem lá as avaliações de massa, de estatura, e hoje a gente tem ferramentas que permitem fazer a avaliação da maturação de forma mais simples, né? Não Uhum. preciso pedir o raio-x do punho, Sim, Aham. sim. não preciso usar, né, Tanner, que são os caracteres sexuais secundários. Sim. Hoje a gente consegue, através de medidas antropométricas, já fazer esse acompanhamento. Uhum. É, e é super importante pra criança não se Não, que frustrar, legal. né? Que ótimo. Então, esse olhar aí, a gente... É onde eu digo que a gente evoluiu nos últimos anos, principalmente, né, em termos de documento, né, de conhecimento, de produção de conhecimento, de aplicação. Na verdade, vocês são assim, os pioneiros, né? Porque o triatlon é um esporte tão novo, né? Anos 80. Aham. Então, quer dizer, vocês estão fazendo o triatlon acontecer aqui no Brasil, né? E aí já vem a próxima pergunta para ti. A gente vai voltar um pouquinho aí pro triatlon. Peraí, que eu só quero Catarinense. perguntar uma coisa que eu fiquei Pergunta. curiosa. Bem curiosidade mesmo. Essas crianças que procuram vocês, eles são filhos de triatletas, atletas, ou eles trazem mais os pais para alguns pais começam a se interessar? O que acontece mais aí? Tem. Então, hoje, a Escolinha de São José, eu entendo que ela hoje faz parte da cultura esportiva do município, né? Em função de Aham, todo esse tempo. Sim. Então, eu tenho de tudo. Eu tenho crianças que chegam lá, que os pais são triatletas, e eu vou dizer que são a minoria. A minoria. Eu tenho crianças que tá lá na lista de projetos ofertados pela prefeitura, e tem uma gama, né? São quase 30 projetos esportivos, olhou lá triatlon, né? E vão lá ver qual que é, Uhum. tá? E a grande maioria. Olha. E aí, dentro dos nossos alunos, o que a gente consegue perceber é essa mudança, muitas vezes, do estilo de vida da família. Então, eu tenho vários pais e várias mães que começaram a correr, que começaram a caminhar, e aí, às vezes, as mães estão ali, né, reunidas, esperando a aula acontecer. Vão caminhar, vão caminhar. Começaram a caminhar, eu tenho vários pais que começaram a fazer triatlon. Então, a gente tem o legal. caminho inverso, né, que acontecendo também. Sim. Então tá impactando a vida das crianças, do pai, da família inteira. Muito né? bacana. Que legal. É, isso é legal. Muito legal, muito Nossa, legal. muito show, muito show. Mas vamos voltar ao Vamos. triatlon catarinense. A gente sabe que o triatlon catarinense, você vai falar pra gente agora mais detalhadamente, ele tem um impacto gigante aí no triatlon brasileiro, né? E então eu quero que tu conte essa história pra gente. Já começou a contar um pouquinho, mas eu quero que tu conte mais detalhadamente. Então, eu acredito que sim, né? E principalmente pelos feedbacks que a gente recebe transitando pelo Brasil. E aí tem a figura desta senhora, né? Dona Conta Naida. pra gente quem é essa senhora. A gente tem que gravar um podcast com a Dona Sim. Naida. Essa senhora Com doou a certeza. vida dela pro triatlon, Sim. e digo de alguém muito próximo, né? Ela viveu o triatlon, ela se aposentou cedo, ela foi professora de educação física da rede estadual, se aposentou cedo e se dedicou, né, às 44 horas da semana ou mais para a federação. Então, a Fetriz, que ela foi, sim, modelo, principalmente para a criação de outras federações. Ela criou a federação. Ela criou, a partir de uma associação, a Associação Tá. Amigos do Triatlon de Santa Catarina, Olha. surge a Federação de Isso em que Triatlon. ano? Mais ou menos. 89, 20, tem 25, 23, 20, entre 20 e 25 anos. Mais O tempo ou de menos. Garopaba, mais ou menos. né? É, O tempo isso. da prova de Garopaba tá na Não sei. 20ª. É, por aí. Terceira. Tá. Então, eu acredito... Eu vou chutar 89, não peguei aqui, mas tá no Tá, mas site, então tá? daí são 30 e poucos anos. Isso. Acho que É, a não, Fetriz, mas a Fetriz que É. em si, eu acho que tem... A CBTRI, acho que é 93.
se é Fetrisc 95, aí teria que dar aquela Foi por coladinha lá ali. no site. Sim, sim. Mas, enfim, Foi por né? ali, Foi ali, 95 pra isso. frente. Então, a dona Naida, né, acabou se envolvendo e foi à frente, foi buscar informação, como é que faz uma federação, estatuto, reúne pessoas, organiza prova, se envolveu com a confederação em diversos momentos, né? E a gente, Santa Catarina sempre foi etapa de campeonato brasileiro, né? E eu, nos últimos anos, diria que Santa Catarina pode ser considerada aí a capital do triatlo, né? Se a gente pegar principalmente Florianópolis, os grandes eventos acontecendo aqui, a gente tem, né, o Ironman desde 2001, né? Sim. Desde 2001. E tudo isso, né, culminou para o fortalecimento da modalidade aqui. Então, eu acredito, né, que ter uma federação estruturada e ela, né, organizava daquele jeito, né, dela, eu falei, nenhum organizador de evento chegava aqui a fazer prova em Santa Catarina sem passar pela federação. Sim. Não, vamos lá, tem documento, tem permit, tem contrato, aqui em Santa Catarina funciona assim, temos arbitragem, e ela sempre à frente no sentido de tentar desenvolver pessoas através do triatlon também, né? Então, curso de formação hoje chama oficiais técnicos, né? Arbitragem de árbitros de triatlon, de oficiais técnicos. Curso de formação de treinadores. Eu lembro, esses últimos 20 anos, tivemos pessoas de referência. Antônio Carlos Gomes veio para Florianópolis para ministrar cursos de triatlon. E aí, organizar todas as esferas, né? Ela acabou fazendo parte da comissão de mulheres da World Triathlon. E aí, já vou mudar aqui talvez o gancho me puxem, né? E aí a gente tem a modalidade sendo uma modalidade recente, como a Tina falou, e ela já nasce a partir desses princípios da igualdade e da equidade, né? Se a gente for comparar, por exemplo, né? sei lá, com o ciclismo, Sim. ou com uma outra modalidade mais antiga, a natação. O triatlon já nasce, né, com a questão de tantas vagas para homens, para as mulheres, com raras exceções, né? As provas distribuem prêmios iguais. Sim. Hoje a gente tem aí no sistema desportivo número de atletas participantes dos eventos no alto rendimento é igual, número de vagas de homens e mulheres. Árbitras oficiais técnicos iguais, homens e mulheres. E aonde é que a gente tem o gap? Treinadoras. Né? Então, o nível de treinadoras, nós não temos treinadoras. Então, hoje a World Triathlon incentiva, inclusive, eu acabei fazendo os cursos de formação da World Triathlon em função deles abrirem e incentivarem programas para mulheres treinadoras. Né? Então, a gente tem toda essa questão. E aí, eu vou voltar aqui para a Fetrisc. Então, eu acredito que a gente seja, sim, referência, né? Quando comparado, hoje a gente tem outras federações fortes atuando, mas Santa Catarina, eu penso que continua, e aí eu vou fazer esse gancho, quando a gente fala em desenvolvimento, em jovens e crianças, estamos aí. Hoje, eu diria que Santa Catarina, Paraná, São Paulo, talvez Fortaleza, lá a Dona Fátima faz um trabalho bem legal também. E hoje começando um trabalho a partir de um cara, né, abnegado, que resolveu que ele ia difundir o triatlo infantil no Brasil, que é o Juraci Moreira, né, que é um ex-triatleta olímpico, né? É triatleta, mas né, foi aí para os 2 primeiros Jogos Olímpicos. E o Juraci, a partir de 2013, 14, começou a difundir os projetos de escolinha. Hoje nós temos aí 1.500 crianças nos projetos que estão no guarda-chuva dele, né? Que chama Formando Campeões. 1.500 crianças. Nossa, que legal. Falei, se a gente pegar 5, 6, 7 anos atrás... O ano passado nós tivemos 400 crianças num campeonato brasileiro. Né?
A nossa Nossa. média era 100 crianças e Sim. adolescentes, né? A gente teve 400. É bastante. Não, e é lindo Que de ver, legal, né? Porque as não, crianças, elas, eu vi pela Garopaba esse ano, nossa, a quantidade, e assim, ver elas competindo com sangue nos olhos, uma gracinha, gente, é né? muito legal. demais. Porque assim, é lúdico, porque eles gostam de fazer, mas assim, cara, eles enfrentam ali com Não, maior eles já garra. vestem a camisa ali não, sim, é da muito legal. competição, né? É Eu muito acho que a bacana. gente consegue verificar de tudo, né? A gente tem ali os super competitivos, Sim. mas a gente tem aqueles que vão pela primeira vez, Aham. que estão com receio. Sim. E aí essa é a ideia, né? De encorajar, de empoderar, de estar lá na água, de dar segurança. E pode nadar junto, vamos nadar junto, né? De ter as pitocas lá de 6, 7 anos que ia desistir da água. Não, volta, eu vou lá e eu nado contigo. E Aham. o mar tava ruim, garopado. Eu É. falei, gente, bota a boinha pertinho. Eles não precisam nem nadar, mas eles vão Sim, entrar na vai água, dar vão aquela vivenciar. voltinha, né? E o Ru chegou na linha de Aham. regada, pegou a sua medalha. Muito Isso é o legal. legal. E essa, É. esse é o sentimento que a gente quer promover, assim. Aham, Que seja legal, sim. né? Que Eu acho que é por aí. É. Quantas crianças tem na escolinha de teatro daqui? São José, hoje a José. gente tem 3 turmas com 20 crianças. Uma turma de manhã e 2 turmas de tarde, mais uma turma de pré-equipe, que tá com 25. E aí na equipe a gente tem ali 4, 5 atletas e o alto rendimento 6, 7. Então a gente junta aí 60, 70 atletas hoje. E dessas crianças, é meio que meio a meio, homem e mulher? Meninos e Então, a gente tem geralmente meio a meio, e aí eu acho que eu tenho uma situação muito particular e que é muito minha. O fato de eu estar à frente da escolinha faz com que a gente tenha mais meninas. Olha só. Então, Acha que isso lá na pré-equipe, lá na equipe, até o ano passado, né? Até esse ano, indo para o Campeonato Brasileiro, talvez eu seja a que tenha mais meninas, né, na equipe. Viajava o ano passado com 8, 9, 10 meninas e 2 meninos. Olha. Então, eu tenho essa característica, daí hoje, né, tenho 2 meninas como filha, então as amigas da Juju e da Rita também estão na Também escolinha. Sim. Então, a gente acaba tendo um número ali muito equilibrado de meninas e meninos, e em alguns momentos mais meninas do que meninos, tá? Mas de novo, eu acredito, fato e aí, né? né, a gente tem na literatura isso, claro, sim. né, que o fato de ser uma professora, de ser uma treinadora, pode impactar nessa participação. Mas a gente, para o ano que vem, a ideia é controlar um pouquinho mais esses números, inclusive, e aí eu vou copiar a ideia das escolinhas formando campeões do Juraci, que hoje a oferta é 50-50. 50% de vagas para meninos, 50% de vagas para as meninas. Lá eles também trabalham com essa questão com os professores e monitores, tudo de forma equilibrada e igualitária, né? E eu acho que isso é importante também. Claro. E como que você vê a participação das mulheres no teatro hoje? Eu acredito que no triatlon a gente vem se desenvolvendo bem, mas a gente tem um caminho longo pela frente, né? Sim. Em termos de número, eu acredito que a gente continue ali em média, né? 20, 30% de participação. Quanto menor a distância da prova, maior esse número. Então, a gente pode pegar aí nas provas de sprint, dependendo da prova, com 40, talvez eu já olhei start list ali de quase 50% de mulheres com relação aos homens. E aí vai aumentando a distância da prova, isso vai diminuindo. Eu acho que se a gente pegar aí uma prova de Ironman, a gente chega a 11, 12, 15, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas eu acredito que a gente não chegue nos 20%. Mas cada vez mais, né, as mulheres percebendo que elas podem, né? E aí eu digo que a gente sai um pouquinho na frente com relação aos homens, em termos de organização, em termos de dedicação, né? E eu acabo tendo uma facilidade de trabalhar
com mulheres no ambiente esportivo e consigo ver essa diferença, né? A mulher acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, dá conta do mundo. E às vezes o homem, não, tive que trabalhar até mais tarde, não consegui treinar, né? Consigo ver essa... Tô generalizando, né? Mas em alguns momentos é isso que acontece. Então, assim, é um grupo que descobriu no triatlon essa ferramenta, né? Mas essa forma que pode ser um estilo de vida, né? E que pode ser, talvez, um botão para mudança, né? Eu tenho, agora, recentemente, uma das últimas atletas que eu treinei, né? Esse ano eu não estou mais em assessoria esportiva, mas uma moça já com quase 50 anos, nadou na infância, ela olhava, não, será que eu vou conseguir fazer triatlon? E tá lá, fez triatlon, tá fazendo triatlon, tá feliz da vida. E assim, a gente consegue perceber uma mudança geral, né? Na energia, Em tudo. em tudo, né? Então, muito mais empoderada, muito mais dona Pra de vida, si, pra com vida, certeza. né? Eu acho que... Me surgiu, Olha, né? Tá, pode. me surgiu uma outra dúvida em relação à escolinha. Como que a escolinha funciona todos os dias? As crianças treinam sozinha, os treinos são sempre em conjunto lá na escolinha. Como que funciona isso? As aulas acontecem 3 vezes na semana, na Aham. escolinha. E aí depois eu falo dos outros grupos, né? Na iniciação esportiva, terça, quinta e sexta. Então, terça-feira eles fazem aula de corrida. Então, né? Um funcional, corrida, coordenação, brincadeira, lúdico, né? Mais voltados para a corrida. Na quinta-feira, atividades que envolvam o ciclismo e muitas vezes a transição. Então, ciclismo, corrida, que é a gente está na beira-mar de São José. E na sexta-feira a gente tem aula de natação. Essa é na iniciação. Depois o pessoal da pré-equipe já começa a nadar mais. Então, ele já tem treinos de natação de 3 a 5 vezes por semana, né? Mas a princípio treinam natação segunda, quarta e sexta, terça e quinta, ciclismo e corrida. E aí a equipe de treinamento já nada todos os dias e aí pedala e corre mais vezes na semana. Mas sempre na escolinha, sozinhos não. Sozinho só o alto rendimento. O alto rendimento hoje, o Guto tá em alguns treinos com eles, mas eles hoje já recebem treinos, né, via TreinePix. Até porque começam, já tem ali 16, 15, 16, 17 anos. Muitos fazem o primeiro treino antes da escola, então é de madrugada. A gente tem os treinos de quarta na pista, em Coqueiros, ali com o pessoal da Endurance. Na terça-feira eles pedalam, geralmente, antes da escola, mas os outros dias da semana, na segunda, que geralmente é o dia da rodagem na corrida, cada um vai fazendo o seu horário, então eles recebem o treino. Né? E aí, aos sábados, o treino em grupo também. E tem alguma exigência de frequência? Por exemplo, eles não podem faltar? Lá na escolinha a gente faz um certo controlezinho, até porque tem uma procura bem grande, tem lista de espera, então a gente, né, tenta conscientizar as famílias de que precisa, né, se comprometer, até porque é um projeto gratuito, às vezes as pessoas, é de graça, né, mas a gente pede esse comprometimento, então os profs fazem esse controlezinho da frequência, e em alguns momentos a gente também faz o controle das notas escolares, né? Até para incentivar, para conversar, para alinhar muitas vezes com os pais, principalmente quando eles chegam ali na pré-equipe, né? Deles entenderem que antes de serem atletas, eles são alunos, né? E precisam estudar, precisam ter boas notas, e aí muitas vezes a gente trabalha isso em conjunto com as famílias, né? Mas, de forma geral, não temos muito problema. E o lance da lista de espera é por falta de estrutura ou profissionais? O que delimita? Hoje, o que delimita é um pouquinho de cada, talvez. A gente tem essa limitação dos dias e horários, né? Até porque os profissionais estão envolvidos. A gente tem a dificuldade de profissionais especializados para trabalhar. Né? Então, de novo, né, durante muito tempo foi sempre muito eu com os estagiários, agora que eu estou tendo um grupo, então a gente colocou essas turmas e aí um limite, né, em cada turma. A gente trabalha ali com 15, no máximo 20 alunos, até tive reunião com os profs, a gente tem 15 na chamada,
Uhum. E aí podemos abrir quantas vagas, porque tem bastante gente esperando agora para o segundo semestre. Então, semana que vem devo anunciar aí mais algumas vagas. Legal. Então, fazendo gancho aqui, né, com a participação feminina, né, das mulheres e essa peculiaridade, né, do triatlon ser um esporte que requer muita organização, né, a gente quer saber como é que tu consegues, tu, Elinai, né, conciliar todas essas atividades de mãe, de professora, triatleta, treinadora e vice-presidente da FETRISC. Joia. Tendo uma boa rede de apoio. Aprendendo a confiar e a delegar, né? Aí, lógico, organização, né? Tem um planner semanal, que aos domingos eu preciso sentar e organizar todos os meus horários, mas eu acredito muito que sem essa rede, né? Sem ter pessoas especiais que me permitem fazer tudo que eu faço, não seria possível. Então, em casa, né, o Guga com as meninas faz o suporte, é o pai, é Uber, leva para cima e para baixo. Nos projetos, né, na escolinha hoje tem um grupo bem forte e coeso, né, que hoje não preciso estar em todos os momentos, inclusive não estou em todos os momentos, né, mas preciso saber o que está acontecendo em cada momento. Na FETRISC, né, estou vice-presidente, inclusive, né, temos aí algumas ações este ano, final do ano, início do ano que vem tem eleição. Me propus, nesse momento, a contribuir, entendendo que a FETRISC é uma reunião de pessoas, ou uma união de pessoas, com o mesmo objetivo, que é desenvolver e fortalecer o triatlon em Santa Catarina. Ela foi levada, conduzida durante muito tempo pela dona Naida, e a gente precisa renovar, né? Então, eu entrei num momento em que eu entendi que a gente precisava reestabelecer algumas relações da FETRISC para com a sua comunidade, né? Então, organizadores de eventos, os atletas com os treinadores, né? E a gente, hoje, não tem braço para fazer tudo o que gostaria, mas fizemos o que a gente conseguiu, né? Então, tentar entregar as provas da FETRISC com um pouco mais de qualidade, né? Com respeito aos atletas. A própria implementação do DEUSE, Codetrisc, enfim, né? Que era uma ideia do Sandro Bernardoni já há muito tempo atrás, mas ela deu o quê? A oportunidade de crianças e adolescentes participarem de eventos dentro da federação de forma gratuita. A gente já tinha isso nas escolinhas, nos projetos, e a gente tinha uma barreira. Por quê? Por mais que a inscrição do infantil fosse um pouco menor, a gente tinha uma baixa adesão. E a gente tem ali um levantamento até 2019, nos eventos infantis dentro da federação, em média a gente tinha 15, 20 crianças participando. Olha. Do Atlon de São José, ano passado, nós tivemos 100. E em Jaraguá do Sul, 140. Então, a gente tem aí fechando, né, com os projetos de iniciação esportiva sendo desenvolvidos pelas associações, pelos clubes, a possibilidade de incluir, de trazer as crianças para vivenciarem o triatlon também nesse ambiente, nesse contexto, né, de festivais, de competições. Né? E aí a FETRISC segue aí para o próximo ano com eleições. Inclusive, já aproveito este momento, né, para convidar quem tem interesse, pode contribuir, quer doar um pouquinho do seu tempo. Hoje, a diretoria da FETRISC, ela é uma diretoria voluntária, mas desde o início dessa gestão, nós nos reunimos uma vez na semana, né? Temos aí 2 colaboradores hoje que nos auxiliam, então, né, nesses braços, né? A gente tem uma secretária que faz essa linha de frente, e a gente tem alguém que trabalha com as mídias sociais e que é quem está lá nos eventos e nos dá um suporte. E aí a gente está lá mapeando o que a gente pode fazer. Elinai, a gente tem um quadro aqui no podcast que é sobre o perrengue. E conta pra gente, assim, algum perrengue que você já tenha passado em alguma prova ou treino que você tenha conseguido sair ou até não saído, pode ter um final feliz, não feliz, o que você tivesse de mais perrengue.
Ai, a gente tem um perrengue enquanto treinadora. Pode ser Ai, também. pode ser. Doeu, doeu até. E Pode assim, ser. ó, eu tenho na minha vida uma caixinha que são as coisas sem explicação. E ela tá nas coisas sem explicação. Nós fomos para um campeonato brasileiro de triatlon sprint no Rio de Janeiro. Isso foi 2019? Foi antes da pandemia, eu acho. E voltando, cara, criançada, 8 atletas, cada um com mala bike, aeroporto, aquele Meu negócio Deus. todo, né? Aham. Van, chegamos no aeroporto, fizemos check-in, tudo certo. Sentei domingo à noite, né? Abri o computadorzinho, tava vendo Train Peaks com mais 8 atletas. Nós perdemos o voo. Com mais 8. 8 adolescentes, assim, 15, 16, 17 anos. E perdemos o voo. Era um domingo, final de feriadão. Não chamaram aqueles nomes que eles chamam, sabe? No, Aham. fulano de tal, porque nós já tínhamos feito o Aham. check-in, estávamos lá dentro. Não Aham. chamaram. Certo? Pensaram assim, 8 tansos vão perder o Pode voo. ser. Estamos em overbooking, precisando de lugar no... E aí, levantei e falei, como assim? Já saiu? E aí, o desespero, porque eu estava, né, responsável por crianças, adolescentes. Meu O Deus. que que eu vou falar para a mãe dessas crianças? O que eu vou fazer? Né? E aí esse foi talvez o pior. O Gustavo estava comigo, mas ele ia voltar do outro aeroporto. Aham. E aí eu tava com as crianças num dos aeroportos E ele em outro. e ele em outro. E na hora eu liguei para ele, né, desesperada, daí liguei para a mãe de uma das atletas que ia ficar no Rio, já para ver lugar para dormir, porque não ia ter voo. Ai. E eu saí de Navegantes, meu carro com 7 lugares estava em Navegantes. E aí eu falei, da onde que eu vou tirar dinheiro? E agora liga pra mãe, né? Pra mãe dos atletas para avisar. Aí primeiro precisei me acalmar, depois de chorar, Claro. pensar no desespero, o Gustavo me dando as orientações, veja o que tem, veja valor. Aí tinha no outro aeroporto. E aí, para concluir, deu tudo certo, mas precisamos fazer uma rifa Ai, meu Deus. para pagar A o prejuízo. diferença. Foi, fizemos uma rifa até. Né? Imagina, Fiquei 8 super feliz, atletas. porque um monte de gente ajudou, né? Então, Isso foi que ano? acho que 2019 ali. Né, porque se fosse agora, seria tipo R$ 2.000 cada passagem e Pensa, pagava não o ia dar negócio, né? cada um por si, se Não, for aí. olha, eu falei, esse foi, acho que foi o pior perrengue que eu Nossa. passei, né? Eu falei, de tudo a gente tira uma lição. Claro. Daquele grupo ali, ninguém nunca mais vai perder voo, tenho certeza. Aham, tem você. Eu, principalmente. Mas esse foi assim, ó, falei, gente, como? Nós estamos em Sim. 8 pessoas, como a gente perdeu o voo? Perdemos o voo. Ninguém se ligou, ninguém. Ninguém se ligou. Né? Caramba. Sentadinho ali, passou, falei, como Foi. assim? Foi. Oi, Linai, só para fechar uma última perguntinha. Tu disseste o teu maior perrengue e qual que foi a tua maior alegria no esporte? Isso como treinador ou como Linai como atleta? A gente tem tanta coisa, porque eu acho que eu sou bem feliz, assim, com o que eu faço. Bem, como atleta, eu acredito que o ano passado, a minha estreia no 70.3, em um dia perfeito, eu acho que foi marcante, assim. Tudo culminou ali para um dia perfeito, um ciclo perfeito, fazendo tudo que eu acredito, que foi o que eu falei, né? Começando lá 5, 6 anos antes, começando com as provinhas de aquatlon, fortalecimento, provinhas de sprint para migrar para uma provinha olímpica até chegar no 70.3. Então, assim, como atleta, eu acredito que isso e entender que é um processo, né? E que agora eu preciso, por exemplo, né? Ter outras prioridades e que a Elinai atleta agora não está na melhor fase e aprender a trabalhar com isso, né? Que não estou performando, não vou performar porque agora não é momento, mas que talvez, né, no próximo ciclo isso volte a acontecer. Enquanto treinadora, talvez ter ido para o Campeonato Mundial Escolar em 2019 foi uma
foi algo bem importante, assim, né? Então, a Sofia Gelati foi uma das atletas convocadas para a seleção brasileira. Então, eu acabei indo de treinadora da seleção brasileira junto com o treinador do Paraná, e foi uma experiência muito bacana, né? Entender o que é o triatlon escolar fora do Brasil, entender que a gente tem aí um grande caminho para percorrer. Esse ano a gente tem a estreia do triatlon nos Jogos da Juventude, que é os Jogos Escolares Brasileiros. Sim. E aí começar a entender que agora a gente precisa se movimentar aqui, enquanto estado, dentro do triatlon escolar, né? E eu acho que esse é um caminho também para o fortalecimento. Nossa, Até falando da Sofia, achei uma graça que eu vi o vídeo dela, aquele vídeo que eu repostei ontem, ela falando assim que a meta dela é chegar nas Olimpíadas. Muito fofa. Muito fofa. A Jennifer começou também contigo, não foi? A Jennifer começou comigo, mas a história é um pouquinho diferente, né? A Jennifer já era mais velha, foi nadadora, foi a melhor nadadora de fundo do estado. E aí eu acompanhei a trajetória dela aqui em Santa Catarina desde que ela veio. Ela saiu de São Bento do Sul com 14 anos, veio para Florianópolis para nadar na equipe da Unisul. Eu estava começando o trabalho na Unisul, então a gente estava sempre próximo. E aí, lá pelas tantas, ela tinha 16, 17 anos, eu quero ir pro triatlo. Eu falei, faça tudo o que você tem que fazer na natação primeiro, e num outro momento a gente conversa. E nisso, né, vida louca, cada um na sua, ela já estava se formando em educação física, na faculdade, trabalhando com Mirim Petit na Unisul. E aí, né, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar para casa dos pais em São Bento. Eu falei, vamos experimentar o triatlon. E aí eu tava, na verdade, em 2016, no Campeonato Mundial em Cozumel. Eu fui para fazer um curso e tava lá assistindo a prova, e tava a Flora Duff, campeã mundial. E a Flora Duff me lembra muito a Jennifer, né? Mais alemã. E aí eu cheguei no hotel, mandei uma mensagem pra Jennifer. Eu falei, Jenny, quando chegar, vamos almoçar, vamos conversar e vamos pensar naquela ideia do triatlon. E a gente sentou, conversou, e algo aconteceu muito legal naquele dia. Eu estava sentada com ela almoçando, eu recebi um telefonema na mesma hora. A gente estava falando de triatlon, de começar, vamos organizar, vamos começar a correr de leve, enfim. E eu recebi um telefonema da Edith Gondim. Eu tô com uma bicicleta aqui para doar. Olha. Eu falei, sério? Eu falei, olha só, eu tô com uma menina que vai começar a fazer triatlon, vou pedir para ela pegar essa... Não, mas é antiga. Eu falei, não, tá tudo certo. Aí a Jennifer foi buscar a bicicleta, era uma bicicleta mais antiga, começou com essa bicicleta. A Jennifer foi para a escolinha, mas ela não era uma aluna, mas ela estava lá com o pessoal da equipe de treinamento, tanto que a Sofia brinca, a Sofia, a Maria, enfim, né? Foi nós que ensinamos a Jennifer a pedalar. Então ela era nadadora. Isso. Então ela saía 2 vezes na semana, eles pedalavam na beira-mar, ela ia lá fazer o treino com eles e aprender a dominar a bicicleta, fazer curva, enfim, né? Então a Jennifer começou aqui com a gente, ela tem uma relação muito legal com a escolinha. Hoje ela ainda compete por São José nos Jogos Abertos. E ela vem, volta e meia, ela se relaciona com a escolinha, né? As crianças sabem quem é a Jennifer sabe, né, quem são as crianças. Ela viajou durante um bom tempo com a gente, ficava nos perrengues, nos alojamentos, enfim, ela é uma menina muito querida, a gente torce muito por ela, estamos aqui na torcida. Ela é uma simpatia, né? Eu sigo pelo Instagram. 2024, Paris, estamos na torcida, com certeza. E a gente tem uma relação legal, assim, né? Então, eu sentei com ela, a gente planejou os primeiros objetivos, e eu falei, o primeiro objetivo é você ser campeã brasileira de aquatlon. E a Jennifer já começou com uma corrida muito boa. Né? Eu lembro da primeira corrida dela, que final do ano, 5 quilômetros. E aí eu falei, Jenny, primeira corrida, sai mais atrás e tal. Ela correu para 20 minutos e veio brigar comigo. Por que eu falei para ela sair atrás? Porque ela ficaria no pódio. Né? Mas ela saiu atrás, enfim. A primeira. E aí ela foi campeã brasileira no aquatlon, e aí a segunda era ela aparecer no Campeonato Brasileiro Sprint e sair na frente da água. E aí ela foi para Manaus. Eu não consegui ir em função dos valores, ela foi para Manaus, só que ela saiu da água
junto com a Vitória Lopes. E ela ficou braba, mas ela não sabia exatamente, né, quem era a Vitória Lopes, né, grande nadadora. Uhum. E ela assim, como que eu não saí na frente da água, né? E aí, logo depois disso, esses eram os nossos primeiros objetivos. E o terceiro era realmente, né, dadas as nossas condições naquela época, ser encaminhada para um clube. E aí ela recebeu o telefonema do Pinheiros, aí foi pro Pinheiros, enfim. E tá bem, a gente se fala com bastante frequência, né? Somos amigas e, enfim, né? Antes e depois de prova, a gente tá trocando figurinhas e esperando que tudo dê certo aí. Muito gratificante Né? também, né? É. Nossa, ver toda essa evolução, ver todo esse fruto do trabalho, né, Elinay? Muito legal. Isso, ela é Legal uma menina que demais. tem uma cabeça diferenciada. Ela é muito forte. Então, é isso que... Eu tô lembrando uma frase que o Gustavo falava bastante, cria da Elinay. Cria. Essa aí é cria da Elinay. Pareceu um essa aí é cria da Elinay. Tá vendo? Que legal, que legal. Obrigada, Elinay. Ai, gente, eu Obrigada agradeço. pelo papo, a gente gostou bastante. Tô- Tem muita coisa para falar ainda, né? Porque tem assunto, meu Deus. Eu falo. A gente A gente tá também. quatro mulheres, falar de triatlo, né, gente? É infinito, A gente né? também fala pra caramba. Tá convidada para próximos, com certeza, né? O teu presentinho tu já recebeu, que é a tua Adorei. canequinha. Adorei. TPM. Pra você lembrar da gente todos os dias. Obrigada. Tina, vamos reacender aquele triatlon. Bora, vamos. Copa vamos. TPM, a Petriz, gente que tinha- teve durante gente- Algum tempo, né? algum tempo triatlon para mulheres. Só Era uma prova feminina. exclusiva para mulheres. Olha, Ela legal. rodou Nossa, vamos durante fazer. algum tempo. A Edith Gondim foi a musa, É, inclusive. Ela tinha uma foto, alguém Verdade, fez uma foto é. dela num triatlon lá na Lagoa. E ela virou pôster do triatlon da Copa TPM. Olha Sim. só. Então tá aí na... Vamos voltar a fazer uma prova na hora. exclusiva Vamos. pra mulherada. Nossa, acho que. ó, Aham. projeto aí, ó, já, né? Vamos, e vocês Adorei vão... a ideia. Escutei que vão se envolver com a Fetrisc no próximo ano, ó. Precisamos encabeçar uma comissão de mulheres. Opa, vamos. Seria bacana a ideia. Ah. Até a hora que você falou, né, que vai ter as eleições para quem quiser fazer parte. Tu queria se candidatar já, Não, né? não tem a mínima chance de eu pegar um. Mas o que eu pensei é assim, quais são os pré-requisitos pra galera que tem interesse, né? Porque tem muita gente que. Eu ia falar que tem muita gente que tem tempo, mas tem gente que tem tempo sim, vai lá resolver isso. Fala, quais são os Não é pré-requisitos? ter tempo, né? É priorizar. Aham. Eu diria que, primeiro, vontade de contribuir de Aham. qualquer forma e doar algumas horas. Aham. Né? Eu acho que a partir daí as coisas começam a acontecer. Uhum. E, como eu falei, essa última gestão, a gente se reúne geralmente na terça-feira à noite Uhum. e muito nos grupos do WhatsApp, né? Para as coisas Uhum. começarem a acontecer. Sim. E tem muita coisa que a gente não conseguiu. Essa ideia da Comissão de Mulheres é uma vontade minha, né? Hoje, as grandes federações, as federações internacionais têm se mobilizado. O COB lançou a Comissão de Mulheres ano passado. Eu faço parte da Comissão das Américas aqui, da Comissão de Mulheres. E eu acho que a gente precisa, né? Dar esse olhar, né? Correr atrás de todo o prejuízo do esporte feminino, embora o triatlon, eu digo que saia um pouquinho na frente. Tá? Mas eu acho que a gente poderia pensar junto aí. E a ideia são ações para unir mulheres, encorajar mais mulheres no triatlon. Então, nada diferente do que A gente tá vocês dentro, a gente já tá estão fazendo. Dentro. Joia. Então Tá tá, dentro. então nossas novas metas agora é fazer parte disso, botar pra frente, botar em pé essa prova. Prova. de Copa mulheres. TPM, hein? A gente já tinha Copa pensado, A gente não né? devia ter falado isso ao vivo, porque agora a gente vai ter que fazer tudo isso Claro. rapidinho. Não, a Copa TPM já tá no calendário. Aham. TPM. Vamos fazer. Vamos. Bora. Não, tá certo. Eu acho que Vamos. isso daqui é um projeto pra gente criar muita coisa legal. Elinay tem, nossa, meu Deus. Se ela já não começou a fazer tudo antes, né? Então, ela tem muito para contribuir, meu Deus. É muito legal. Obrigada, tá, pela tua presença. Parabéns por todo o teu trabalho aí. Te acompanho, ó, desde pequenininha, sabe disso, né?
Eu lembro da Tina, Da do pirralhinha. Eduardo, lembro, pequenininha, nos rolos de Tá triatlo lá, por aí. tava lá. Gente, eu que agradeço, super oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo pela lembrança do meu nome. Mais uma vez, né? Por aqui só passaram pessoas que eu super admiro. Então, fiquei surpresa, inclusive. Então, foi muito legal esse bate-papo e fico super à disposição, tá? Estamos aí nessa missão de fortalecer o triatlon e acho que essa é a missão. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Se dispor aí de um tempinho, que tempo é escasso ultimamente. A gente queria agradecer os nossos apoiadores. Sei que falar, né? Pode falar. Os nossos apoiadores, Evolution, Life Cycle, Veritá Comida de Verdade e Artem Produtora, que produz os nossos vídeos. Agradecer também o Matraca, né? Marcelo, Também, obrigada, Marcelo. que aguenta a gente aqui sem Aguenta a gente reclamar. Oi, Lina, e uma coisa que acho que seria interessante é para você passar os contatos Isso. da Detrisk, da Fetrisk, talvez, o seu, para quem quiser falar contigo. O da Onde Detrisk é... arrecadamos, ó. Onde encontramos? Onde encontramos Nas você? redes sociais, da E tua o rede meu é social. Elinay Freitas, ou Elinay Freitas Cheats. Da Escolinha de Triatlon, a gente tem o Instagram Escolinha de Triatlon, a Detrisk São José. E tem o Instagram da Detrisk, que a Detrisk hoje ela gerencia, além do projeto do triatlon, os projetos de natação em São José. Tanto um projeto social, comunitário, quanto o projeto do rendimento. Então tem o Instagram da Detrisk também. A Fetrisk, eu acho que é Triatlon Santa Catarina. Me deu um branco. Mas a gente Não, acho que é acha. Fetrisk, É Fetrisk mesmo, né? A gente acha. Só a logo que é Triatlon Santa Catarina, a federação é Fetrisk. Tá? Perfeito. E é isso, gente. Fico à disposição sempre que precisarem e só me acessar. Valeu, obrigada. obrigada. E a meninas. gente, sigam a gente no podcast. Sigam a gente no TPM, o podcast. No YouTube. E no YouTube, no Apple Podcasts, no Amazon Music. Como é que eles encontram a gente? TPM, o podcast. Separadinho daí. E no Instagram? No Instagram, TPM, _, o podcast. Ó, vou falar, a gente tá com quase 1.000 seguidores, eu olho todo dia. Eu não vejo a hora de comemorar os nossos 1.000 seguidores. Precisando comemorar. Valeu, galera! Valeu, gente. Obrigada.